a mesma a Lei Áurea. Onde é que você desencavou as principais histórias? E, pelo que eu soube, depois teve até ameaça de internauta quando você lançou em Portugal, né? Que história é essa? Foi. Por que foi isso? Foi. Em Portugal eu tive uma experiência meio assustadora, porque eu acho que assim, a escravidão, ela é uma ferida que está viva e ela pede vários tratamentos. Um deles, por exemplo, são políticas de compensação, políticas que corrijam as desigualdades sociais que são herança da escravidão. Mas eu diria assim, um primeiro passo é um pedido de perdão, é um pedido de reconhecimento. O perdão não machuca ninguém. Ao contrário, o perdão é o primeiro passo para o entendimento futuro e para a adoção de políticas que nos ajudem a superar e a cicatrizar essa ferida. Eu diria que no Brasil, apesar da radicalização, da polarização das dificuldades atuais, dá para conversar sobre isso. Em Portugal, não. Em Portugal, você falar que Portugal foi o maior império escravista do Ocidente e que o presidente de Portugal deveria pedir perdão às vítimas é uma ofensa nacional. Eu recebi ameaças de morte lá. Não sei se era para valer, mas assim, eu fiquei esperto, porque realmente começaram a vir coisas muito, muito assim ofensivas nas redes sociais. Então, assim, eu continuo achando que o perdão é um caminho correto, né? Mas tenho um certo cuidado de falar isso em Portugal hoje, porque eu não sei a consequência. Tá. Assim, agora, o que me levou a isso? Acho que foi consequência da primeira trilogia, que eu fui percebendo que para entender o Brasil precisava estudar a escravidão, e eu fiz uma divisão mais ou menos cronológica. O primeiro livro mostra o nascimento da escravidão africana no Atlântico, o segundo, o século XVIII, é a construção da África brasileira, o auge do escravismo, e o terceiro é esse Brasil que resiste a todos os esforços para acabar com o tráfico negreiro e com a própria escravidão no século XIX, e o legado hoje, né? Laurentino, você viveu muito profundamente em redações por décadas. Hoje você, em relação ao jornalismo, você é mais um leitor, um espectador de mídias, imagino até por questão de tempo, né? Donos de mídias ou seus dirigentes podem ter, e nós sabemos que têm, os seus interesses incontornáveis, né? E nós sabemos disso. Qual a distância entre o rigor exigido para publicar livros e o jornalismo com suas específicas características? Eu digo liberdade, você sentir absoluta liberdade. Eu acho que o jornalismo ele tem múltiplas maneiras de se expressar, né, de funcionar. Por isso que eu insisto que eu não deixei de ser jornalista. Não, não deixo. Eu apenas mudei de formato. Eu antes fazia jornal, fazia revista, agora faço livro-reportagem. Mas a essência do meu trabalho continua sendo o jornalismo. Agora, mudou muita coisa, né? Eu diria que quando eu era repórter e editor de jornal, eu tinha que publicar, fechar uma matéria, uma reportagem todos os dias. Revista era uma vez por semana. Então, eu tinha assim, muito menos tempo e espaço para aprofundar a minha investigação. Agora, com livro, não. Eu faço a cada 3 anos, eu fecho um livro. Então, a gente chama isso de deadline nas redações, a linha final, né? Isso me ajudou muito. Eu tenho mais tempo para pensar. Mais do que isso, eu decido o que eu vou escrever. Os meus editores interferem pouquíssimo. O que eu escrevo está sendo publicado. Eu tenho bastante liberdade. Essa é uma diferença fundamental. Então acho que assim, às vezes até tem uma coisa pejorativa em relação aos jornalistas. São penas de aluguel, eles seguem políticas corporativas. Acho que não. Acho que existe bastante liberdade de expressão e não é bem assim. Eu acho que quem está de fora acha que tem um sistema de censura organizado, deliberado dentro das redações. Nem sempre. Assim, a minha experiência é que não. Acho que é o contrário. Acho que a gente está falando aqui da chamada grande mídia, porque a cada estado, os interesses são muito difíceis de serem enfrentados. Em estados onde governadores têm emissoras de televisão, jornal, rádio, o oxigênio é muito pequeno. Mas por isso também que eu acho que o que faz a beleza, a força, a riqueza do jornalismo é a ampla liberdade de expressão. Você vai ter um jornal que defende determinados interesses, uma revista,
E, aliás, muitos grandes veículos da imprensa, da chamada grande mídia, foram subservientes à ditadura militar, prestaram um serviço sujo, mas e alguns até fizeram uma autocrítica recente, que eu acho que é muito bem-vinda. Uhum. A Globo fez, a Folha de São Paulo fez, editoriais e tal, reconhecendo erros da época. Isso é muito bom, isso é uma atitude de transparência que é muito bem-vinda. Agora, essa pluralidade é boa porque, assim, você pode ter na internet youtubers, perfis de rede social, blogs e coisa e tal, à esquerda, que sejam favoráveis a um partido e não a outro. O importante mesmo é a transparência de propósitos em relação ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte. Você E não a, pode enganar. e a Você não pode enganar. palavra-chave e a palavra-chave é pluralidade, Pluralidade, é. espaço econômico para que várias vertentes da sociedade se expressem. Isso, mas principalmente transparência. Se um jornalista decide fazer um veículo eletrônico que apoia a política do PT, não tem problema nenhum, desde que ele declare isso, que o leitor, o internauta, tenha plena consciência disso. Se um jornal decide apoiar a campanha do Bolsonaro, declara isso em editorial. Olha, eu vou apoiar por isso, por isso, por isso. Essa transparência é absolutamente fundamental para a credibilidade, porque é a credibilidade que sustenta o jornalismo, né? O leitor precisa confiar na gente, senão a gente está frito. Você está dizendo isso, eu estou lembrando de um amigo que trabalhou numa campanha eleitoral e que o dono era o candidato era dono de uma poderosa televisão. Eu falei, mas assim fica fácil. Ele falou, não, a gente não nem toca no nome dele, a gente só faz jornalismo em relação aos adversários. Eu, como repórter e editor, vivi situações muito difíceis, né? Por exemplo, eu era editor de política do Estadão durante a primeira grande campanha eleitoral entre o Lula e o Collor. Eu imagino. E foi super difícil. Eu ficava ali no meio de duas forças poderosas. Eu só imagino. Era um saracutico, né? Como a gente chama. Vendidos mais de 3,5 milhões de exemplares dos seus livros em Portugal, Brasil e Estados Unidos. Além do grande sucesso editorial evidente, isso provoca o interesse das pessoas pela história do Brasil, que não poucas vezes é ensinada de maneira enfadonha, aquela coisa do positivismo nas escolas, né? Você pensou nisso ao começar a escrever sobre história? Não, deliberadamente não, mas hoje eu sinto essa consequência. Eu estava, por exemplo, agora eu estou na Bienal de São Paulo, né? Sim. E eu ouço muito essa mensagem que me deixa bastante feliz, que é assim, olha, eu não gostava de história, por sua causa passei a gostar. Ou então, às vezes, por sua causa, decidi ser jornalista, decidi virar historiador. Pessoas muito jovens falando isso. Então, acho que foi uma consequência do meu trabalho. No início, o que eu queria mesmo era fazer uma boa reportagem, que eu acho que eu fiz no 1808. Acho que tem uma reportagem ali que eu assinaria de novo. E os outros livros também são, acho que, reportagens bem feitas. Mas aí eu acho que está a outra parte da beleza do jornalismo. O jornalismo não é mero entretenimento, ele mexe com a vida das pessoas, ele muda as pessoas, muda a sociedade em que ele atua. E eu acho que esses livros, quando eles levam as pessoas a fazer uma nova reflexão, a ter um entendimento diferente a respeito do Brasil, ou principalmente a se interessar pela história do Brasil, isso é que é importante. Eu não sou um historiador acadêmico, eu sou um jornalista, mas eu acho que eu espero ser um abridor de portas, né? É que as pessoas comecem a ler os meus livros e depois se interessem tanto que vão ler João José Reis, que é um historiador que eu adoro. Historiador baiano, assim, magnífico. Historiador baiano, vai ler Manolo Florentino, Luiz Felipe de Alencastro. Mas acho que você tem que ser generoso com o leitor, começar de maneira fácil para que ele entenda o assunto e se interesse pelo assunto. Então, para você escrever seus livros, você esteve em 12 países, na América do Sul, Europa e África. Foram 15 anos ao todo nessa caminhada, é isso? Sim. As pesquisas da primeira trilogia e da segunda se misturam, né? Porque são a história do Brasil, a história de Portugal, mas escravidão mesmo, eu me dediquei plenamente 10 anos. Então, eu li cerca de 200, acho que mais de 200 livros sobre esse tema, e fui aos locais em que as coisas aconteceram. Então, eu percorri 12 países, visitei 8 países africanos,
percorri o Brasil, voltei a percorrer o Brasil, como eu já fazia antes como repórter. Foi a cachoeira? Fui à cachoeira, passei uma noite lá na companhia da minha amiga Urânia Muzanzu, que é uma sacerdotisa, ela é vudunci de um terreiro de candomblé, o Bogum de Salvador, e ela me levou na Roça do Ventura, que fica lá em Cachoeira. E é muito interessante, eu vi um ritual de candomblé absolutamente fascinante, uma coisa incrível, a beleza da África brasileira se expressando na forma religiosa. Visitei quilombos, visitei fazendas, antigas senzalas, muitos museus. Isso foi me ajudando a construir esse grande cenário da escravidão brasileira. Você descreve como altíssima a mortalidade dos escravizados, desde a captura até os anos de trabalho forçado no Brasil. De tão desumanas as condições, você conta que eram tantos os cadáveres jogados no Oceano Atlântico, no Camarão, que isso teria mudado a rota migratória dos tubarões. Onde você encontrou essa informação tão espantosa e horrorosa? E quantos exatamente você tem, ou aproximadamente, morreram no mar? Assim, por incrível que pareça, tem documentos, tem relatos sobre isso, né? Tem um relato de um médico inglês que era cirurgião num capitão, que ele dizia que lá no Golfo do Benin os tubarões se agregavam em volta dos navios negreiros, à espera dos que morriam. Tem um outro relato da capital de Kingston, capital da Jamaica, em que um jornal diz o seguinte: olha, acabou de chegar um navio negreiro da África, quem quiser comprar escravo barato vai lá, mas cuidado para não mergulhar na Baía, porque está cheio de tubarões. São 2 documentos que eu cito no meu livro. O índice de mortalidade é assustador. Assim, embarcaram da África 12,5 milhões de homens e mulheres escravizados, desembarcaram na América 10 milhões e 700, e 1 milhão e 800 mil morreram na travessia. Se você dividir pelo número de dias, dá 14 cadáveres em média. 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias, ao longo de 350 anos. E é isso que teria mudado até o comportamento dos tubarões, porque era comida farta que era jogada da murada do navio todos os dias. Os números variam muito a depender da obra, de quem escreve, mas você tem um número aproximado, confiável, da quantidade de escravizados que vieram para o Brasil? Tem. Hoje já existe Os números sempre foram uma questão muito complicada no estudo da escravidão. Mas hoje tem um banco de dados na Universidade de Emory, na Geórgia, nos Estados Unidos, em Atlanta, na Geórgia, chamado slavevoyage.org. Quem quiser, tiver interesse, tem uma versão em português, slavevoyage.org, que cataloga os números todos que foram pesquisados até agora. E dá cerca de 5 milhões, 4,9 milhões de pessoas escravizadas que vieram para o Brasil. Isso dá 40% do total embarcado na África. O surpreendente nessa história é que existe um historiador americano chamado Joseph Miller, que calcula que de cada 2 pessoas escravizadas capturadas na África, só uma sobrevivia ao 2º ano de trabalho no Brasil. Os outros morriam. Exaustão. Então, de doença, de desnutrição, de exaustão. Se esse número estiver correto, de 4,9 milhões de pessoas que desembarcaram no Brasil, mais de 4 milhões teriam morrido. É disso que a gente está falando. É uma coisa assustadora, né? Os números são muito impressionantes na história da escravidão. Quando você está falando isso, eu estou me lembrando de números que eu li há pouco. 84% das vítimas mortas por intervenção policial no Brasil são negros. 67,7% dos policiais civis e militares mortos de forma violenta são negros. 77,9% das mortes violentas intencionais do Brasil são de negros. O racismo está aí, né? Isso é do que a gente chama de genocídio, né? Quer dizer, as estatísticas todas mostram que existe um abismo entre o Brasil branco, descendente de europeus, e o Brasil negro ou mestiço, descendente de africanos.
Essa mesma estatística que você citou em relação à violência, à criminalidade, ao sistema penitenciário, à justiça, vale também para moradia, para educação, para saúde, para saneamento, para os melhores empregos, você vai, as melhores funções no serviço público e privado. Quantos ministros negros nós temos no Supremo Tribunal Federal depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. No seu tempo mais presente nas redações, de quantos negros você lembra frequentando, por exemplo, a Veja em 20 anos? Pouquíssimos. Eu acho que tinha 2 ou 3 numa redação enorme. No Estadão também, que era uma redação gigante ali na Marginal Tietê, não chegava a meia dúzia. Assim, isso está mudando, felizmente. Eu tenho observado uma preocupação grande com os veículos de comunicação, principalmente esses que estão mais expostos. Então, começam a aparecer apresentadores, repórteres, jornalistas negros na televisão. Isso é bem-vindo, isso é muito bom. Mas, na minha época, era assim. É interessante isso. O Brasil era e continua sendo uma África do Sul segregada do apartheid, sem leis de segregação racial. Sem assinar o acordo, sempre. Sem assinar o acordo, exatamente. Um país segregado nos números, na paisagem, tudo, sem lei, sem o acordo, sem o papel. Nós somos um país segregado. Sigamos nesses assuntos sem acordo, né? O topo da última cúpula militar, que ora está no poder, passou para reserva, alguns vieram na ativa ou não, segue querendo continuar, tem agora a pré-candidatura Braga Neto, e nega a existência, falando de história, nega a existência do golpe de 64 e 21 anos de ditadura. Basta olhar a composição do governo, das estatais, mais de 6 mil empregados da administração, para a gente entender que há, de novo, uma tentativa de buscar tutelar o país. Qual seria, no seu entender, que mergulhou tanto na história do Brasil, a raiz disso? E você escreveria ou pensa em escrever sobre a história dos militares, que é tão importante na história do Brasil? Eu acho que o assunto mereceria, né, muitos livros ainda. Já foram feitos. Acho que assim, o Hélio Gaspari, por exemplo, escreveu 5 livros sobre a história da ditadura. Esse assunto merece, né? Os militares como quase que um partido político, uma casta, uma corporação, uma casta, que vem desde a República, aliás, vem de antes. É isso. A abdicação do Dom Pedro em 1831 foi uma espécie de um golpe militar liderado pelo tio do futuro Duque de Caxias. A formação da República, idem. A formação da República, idem, e 30, e 64, e hoje, e assim vai. Talvez eu não escreva sobre esse assunto, porque eu tenho um interesse muito grande nesse outro passado do Brasil que me encanta, especialmente no que diz respeito hoje à escravidão. Agora, eu acho que tem, para responder a sua primeira parte da pergunta, persiste no Brasil um Brasil do século XVIII, masculino, misógino, escravista, que está aí à espreita, e continua usando uma linguagem e práticas escravistas. Então, por exemplo, em 2018, o atual presidente da República, numa palestra, ele disse que foi visitar um quilombo e que o magro lá pesava não sei quantas arrobas, 7 arrobas, e não servia nem para se reproduzir. Olha que expressão curiosa. Se ela não é o prenúncio de para procriar. É uma defesa do genocídio. Esse povo não serve nem para procriar. Eles não merecem futuro na sociedade brasileira. Essa é uma conversa que vem desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX. Era isso que se falava, que o Brasil ideal deveria ser branco, europeu, e que o sangue africano tinha corrompido a índole brasileira, e chegaram a existir projetos no Brasil, no século XIX, de devolver os africanos à África. Aliás, depois da revolta do Malês, se estima que pelo menos 3 mil africanos foram deportados para a África, 3 mil negros. Então, assim, essa linguagem escravista, ela continua verbalizada no poder, no comportamento, nas campanhas eleitorais. O que me assusta é que as pessoas vão lá e votam nesses candidatos, apesar da linguagem escravista e racista. Por isso que eu defendo que a principal forma de racismo no Brasil não é injúria racial num shopping center, no estádio de futebol, que gera repercussão na rede social. É o racismo cúmplice e silencioso que faz com que você vote e eleja um presidente da República racista.
Essa é a pior forma de racismo que existe. Pelo que você escreveu, se eu não me engano, até hoje a família real é indenizada no Brasil. Isso, é isso mesmo? De que forma? Eu sei que a igreja tem laudêmio em Salvador até hoje, ali na Vitória, qualquer um que mora, tem, o prédio paga, tal, mas acho que é a igreja, né? É isso mesmo? Sim, infelizmente o Brasil perpetua alguns sistemas de privilégios que são inexplicáveis. Esses laudêmios da igreja, as taxas de faixa de marinha, se você quiser. O litoral brasileiro é completamente abandonado, como as fronteiras brasileiras. Mas se quiser construir perto do mar, tem que pagar uma taxa de marinha. E tem um laudêmio que se paga para a família imperial brasileira, para os herdeiros, em Petrópolis e outras regiões da. O que é absurdo isso, porque o Brasil deixou de ser um império, o Brasil virou uma república, mas essa república continua garantindo privilégios de uma família que, a rigor, não tem mais nada a ver com nada. Não governa mais o Brasil, é apenas uma herança. E uma herança plantada, inclusive, no escravismo e no colonialismo brasileiro, mas continua pagando. Então, as pessoas têm lá, tem uma associação em Petrópolis, cada imóvel que é comprado e vendido tem que pagar laudêmio para a família imperial. Isso é ridículo. E com alguns deles, eventualmente, pontificando sobre corrupção. Pontificando sobre corrupção e pregando golpe. Isso. Tem um viés hoje na chamada família imperial brasileira que é golpista, isso. que apoia o discurso golpista em Brasília e tal. São pessoas que conspiram contra a democracia brasileira, mas usufruem desses privilégios herdados daquela época. Para quem aprendeu a velha história, né? Nós tivemos muito menos resignação, muito mais sangue e heróis populares do que nos ensinava a antiga, não sei como anda hoje, história oficial, não? Eu acho que existe, a gente falou de um genocídio físico, concreto, né? Mas eu acho que tem um genocídio cultural, um branqueamento da história e da memória do Brasil. A história brasileira é contada pelo viés branco, masculino, descendente de europeus. Quando, na verdade, você tem um protagonismo negro que, infelizmente, talvez a gente não consiga recuperar no nome, porque essas pessoas anônimas, as pessoas que não passaram. Alguns, sim. Eu citei 3 abolicionistas negros, né? André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. Tem Zumbi, tem os líderes da Conjuração Baiana de 98, da Revolta do Malês de 35, tem o Manuel Congo, que se rebelou no Vale do Paraíba, tem escritoras, tem intelectuais, tem pessoas importantes. Mas a imensa maioria ficou anônima. Então, por exemplo, é muito curioso que no século XIX, eu faço um capítulo sobre isso no 3º volume de Escravidão, tem uma única autobiografia de um escravo africano que chegou no Brasil, que é o Mohamed Gardo Baquaquá. Único. Entre 5 milhões de pessoas, só uma conseguiu registrar e publicar suas memórias. Essa é uma forma de apagamento e, vamos dizer assim, de genocídio cultural da África brasileira, né? Ao vasculhar 5 séculos de história do Brasil, do país, o que mais te encantou? E o que mais de positivo você encontrou nesse mergulho na história do Brasil? Eu acho que me encantou um país que tem uma capacidade extraordinária de resiliência, que apesar de todas as dificuldades, de todas as injustiças, da brutalidade que foi a história desse país, as pessoas continuam a seguir adiante. E o que mais me impressionou também na história da escravidão são as múltiplas formas de resistência, que nem sempre envolveram pegar em armas, fugir, fazer quilombo, se rebelar. A imensa maioria das pessoas resistiu de outras formas, procurando brechas no sistema escravista para ter o direito de cultivar uma horta no fundo da senzala e ter uma alimentação um pouco melhor, vender o excesso da produção e depois, eventualmente, comprar sua própria alforria, conseguir o direito de constituir famílias, ter filhos, participando de irmandades religiosas, de celebrações dentro do próprio sistema escravista, às vezes até fazendo alianças com os seus senhores, de compadrio e apadrinhamento. Então, isso é muito interessante, essa enorme capacidade de
resistência que às vezes é silenciosa, que ela não é, digamos assim, não foi uma erupção de um vulcão como foi a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que morreram 700 mil pessoas, ou a guerra no Haiti, na independência do Haiti, que uma parte da população foi trucidada. No Brasil houve violência, houve sangue, mais do que a gente vê nos livros de história didáticos. Mas a maior parte é essa resiliência no cotidiano, no dia a dia. A capacidade de seguir adiante, apesar de todas as adversidades da nossa jornada. Estamos chegando ao fim. Uma última pergunta. Qual a sua opinião sobre a derrubada e depredação de estátuas e outras homenagens a traficantes de escravos, bandeirantes, colonizadores, ditadores, mundo afora? Eu acho que construir estátuas, batizar nomes de ruas, de praças, de avenidas e monumentos e assim por diante, é uma forma de construir uma narrativa e uma interpretação da história em detrimento de outra. Então, esses dias eu estou aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no lançamento do livro, e é impressionante você ver o nome de avenidas e praças e ruas que homenageiam senhores escravistas. No terceiro livro de escravidão, eu falo uma estátua que tem em frente ao Hospital Santa Isabel, em Salvador, do Joaquim Pereira Marinho, que é lá celebrado como um grande benemérito da capital baiana, quando ele foi um dos maiores traficantes de escravos do século XIX. Uma coisa inacreditável. Então, assim, eu não tenho nada contra rebatizar, tirar estátuas. O que eu sou contra é o vandalismo puro e simples. Eu sou contra que na calada da noite alguém vai lá e derrube, dinamita ou bota fogo numa estátua, sem consultar as outras pessoas que têm opinião a dar sobre o assunto. Nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, muitas cidades derrubaram estátuas, mudaram nomes de ruas, de avenidas e tal. Mas isso foi discutido dentro de um ambiente democrático. E geralmente quem foi lá e tirou a estátua era o poder público, era a Câmara Municipal, a Prefeitura. Então é isso que eu sou a favor. Eu não tenho nada contra mudar nome de monumentos e tal, porque essa é uma maneira de mudar também o nosso entendimento a respeito da história. Mas eu sou contra o vandalismo. Laurentino, muito obrigado. É muito legal conversar sobre a história do Brasil e é muito útil e necessário, e com quem mergulhou tanto tempo nisso. Obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Obrigado.